Olá, pessoal. Vamos para a penúltima aula desse curso, um curso intenso, né? Extenso, bastante extenso, né? Mas que abrange aí uma série de análises, né? Como vocês podem observar aqui, análises histórica, geopolítica, geográfica no conflito na Ucrânia, certo, pessoal? Um curso completo, né? Chegamos à aula 43, é a penúltima aula, né? Mas, na verdade, por mais que seja a penúltima aula, é ela que finaliza, a gente chega no objetivo geral, que é discutir de fato, para chegar à conclusão, às principais conclusões, quais foram os objetivos, quais foram os interesses que estão por trás desse conflito. Então a gente chega a uma conclusão, certo? Uma espécie de conclusão. Bem, por que eu falo que essa aula 43 a gente já chega na conclusão e já finaliza? Porque a aula 44 é somente os créditos. A gente tem que apresentar as fontes, as referências bibliográficas de onde a gente tirou tanta informação. Certo, pessoal? Não foi do nada, não veio da minha cabeça, né? A gente pensou, a gente pesquisou, a gente, enquanto um estudioso da área das ciências humanas, a gente pesquisa e, portanto, tem que citar as fontes, ok? Então, vamos lá para a aula 43, né? Vamos nessa. Então, olha, veja só. Aula 43, a gente vai discutir o quê, pessoal? A gente vai discutir a geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, ok? Então, o que é que vai estar, qual é o tema que está por trás dessa aula? Vamos nessa. Aqui, olha, principais motivos, né? Principais motivos da invasão da Rússia. Quais foram os principais motivos envolvidos, né? Os motivos que faz os Estados Unidos querer prolongar o conflito na Ucrânia, quais são eles? O economista japonês Keiichi Kaya revelou no dia 20 de abril, no dia 56, chegando no dia 56 do conflito, ao portal Sukan Jindai, as razões que levam os Estados Unidos a querer prolongar o conflito na Ucrânia. De acordo com o economista, o conflito na Ucrânia provocará uma série de crises de abastecimento, fazendo com que muitos países comecem a ter falta de alimentos. É justamente essa situação que pode gerar benefícios para os Estados Unidos. Este cenário tem a ver com o fato de tanto a Rússia quanto a Ucrânia serem grandes produtores de trigo, com a Rússia ocupando o primeiro lugar e a Ucrânia o quinto lugar, respectivamente. Apesar da posição privilegiada dos dois países, a atual situação gera um déficit na distribuição de grãos, o que consequentemente influenciará o preço dos produtos, e com uma escalada na Ucrânia, os preços devem subir ainda mais, elevando a demanda por produtos alternativos como o milho, né, que também já ficou mais caro. Nesta situação, os países envolvidos precisarão assegurar esses produtos para suprir suas próprias necessidades, enquanto outras nações correm o risco de passar fome, né? Esta não é a primeira vez que os Estados Unidos utilizam essa estratégia, que já foi empregue no passado quando os norte-americanos usaram o petróleo e o câmbio para assegurar sua hegemonia nos anos de 1970, que foi o primeiro choque do petróleo, né, em 1973. Aqui nós temos uma charge para mostrar, né, a gente já discutiu isso, olha. Aqui é o tio Sam, uma figura que representa os interesses nacionalistas, né, e representa o Império Americano, essa tentativa de arregimentar o povo americano, né, para apoiar as ações das Forças Armadas Americanas, né, tendo aí o governo tutelando a OTAN na perspectiva da expansão do Império, né, do Império Americano. Então veja, olha, condeno veementemente a ação militar russa na Ucrânia. Aí embaixo da sua roupa esconde caveiras, né? E aí o nome de alguns países sobre a qual os Estados Unidos, né, deixou várias caveiras, muitas mortes, sobretudo de civis inocentes com crimes de guerra, né, já provado, mas até hoje os Estados Unidos nunca sofreu nenhuma sanção, nenhuma penalidade, até porque é o país mais poderoso do ponto de vista militar ainda, né? Então, olha, a Somália, o Iraque, Líbia, Síria, todos esses países foram vítimas da intervenção militar e verdadeiras matanças de civis inocentes por parte das forças americanas, né? Aí veja aqui, olha, o tio Sam novamente e a União Europeia, né, injetando na Europa o quê? A russofobia, que é aquilo que a gente tinha discutido, né, essa aversão ao russo, né, colocando o russo como o mal, o eixo do mal, né, que precisa ser vencido, precisa ser destruído, precisa que essa guerra vá até as últimas consequências. A gente observou nas aulas anteriores que os americanos, né, estão manipulando o governo da Ucrânia e em nenhum momento eles querem um cessar-fogo, em nenhum momento eles querem acabar com o conflito através de um acordo, certo? Ora o governo
Zelensky, ele aceita algumas determinações da Rússia para acabar com o conflito, ora ele recua e volta a intensificar os combates, recebendo armas de grosso calibre. Inclusive, recentemente, a Alemanha já declarou que vai enviar vários armamentos pesados para tentar prolongar o conflito até as últimas consequências, certo, pessoal? Bom, na ocasião, né, as medidas tomadas por Washington asseguraram consideravelmente o seu domínio e agora não estão poupando esforços para realizar a mesma estratégia, usando a Ucrânia como instrumento para fazer com que seus aliados abandonem os recursos energéticos russos. Esse é o objetivo. Está ali aquela discussão que a gente falou sobre o Nord Stream 2, que é um gasoduto que iria suprir a Europa, abastecendo ali com o gás russo com valor abaixo do mercado. Já os americanos, as empresas petroleiras americanas, cortando as relações do gás russo, as empresas petroleiras americanas já estão de olho nesse filé do mercado, do ramo de energia. Segundo o economista, a estratégia americana é clara como a água. O país que só quer a paz mundial e a segurança de todos visa apenas seus interesses, mesmo à custa de um país ou um povo inteiro, a fim de abocanhar os mercados dos seus aliados clientes, já que o abandono do gás russo faria com que os europeus comprassem gás dos Estados Unidos, diga-se de passagem, com preço de cerca de 40% a mais. Além do gás, os americanos ainda abocanhariam o mercado agrícola, elevando o papel das suas corporações devido ao possível déficit mundial, além de manter a hegemonia da sua moeda nacional. Está aqui Biden, o presidente americano, anuncia mais 800 milhões em ajuda militar para a Ucrânia. Veja que no dia 21 de abril. Então veja que os americanos não estão, em nenhum momento, pensam em acabar com o conflito. Pelo contrário, eles ficam continuando tensionando o conflito, para manter o aquecimento da sua indústria bélica, fornecendo armamento, vendendo armamentos, a questão de abocanhar o mercado energético e o mercado agrícola na União Europeia. Novo pacote de ajuda à Ucrânia inclui armas de artilharia pesada, dúzias de obuseiros, 144 mil cartuchos de munição e drones táticos, afirmou Biden. Então, quais são os motivos que fazem os Estados Unidos quererem prolongar esse conflito na Ucrânia? Está aqui Edmilson Costa, aquele autor que a gente discutiu, que foi o que mais fez uma análise robusta e completa, fazendo uma análise da conjuntura, uma análise histórica, uma análise sociológica, econômica, e conseguindo chegar aí a ter uma radiografia do conflito. Bom, de acordo com o economista, professor universitário e secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, PCB, Edmilson Costa, podemos afirmar que a crise da Ucrânia foi fabricada conscientemente pelos Estados Unidos para favorecer seus interesses estratégicos, com o objetivo de transformar com sua política guerreira o espaço ucraniano num instrumento para completar o cerco à Rússia, que já vinham sendo realizados desde a segunda metade da década de 1990, com a incorporação de 14 estados do antigo bloco socialista à OTAN. Então, os americanos estão tentando fechar o cerco com aquela teoria da política de contenção, que foi criada por um estrategista militar americano, como a gente já viu nas primeiras aulas, a política de contenção chamada Greenland. É você criar várias barreiras para essa expansão do Heartland, que é a expansão do Império Russo. Então você cria uma política de contenção ali, o Greenland, criando várias bases militares ao redor dos antigos países satélites da União Soviética, para conter e utilizá-los, inclusive, como bases militares para um possível confronto direto com a própria Rússia. Então, o objetivo dos Estados Unidos com esse movimento é claro. Primeiro, recolocar a Europa na área de influência norte-americana, pois o início das operações do Nord Stream 2 poderia enfraquecer sua atuação no continente. Segundo, enfraquecer as relações comerciais da Rússia com a Europa. Terceiro, sabotar a parceria estratégica Rússia, China e Eurásia, que está dando muito certo e, como a gente já analisou, o próprio Edmilson Costa, nas suas conclusões, vai mostrar o quanto o mundo passa por está se desenhando uma nova ordem econômica mundial. E essa nova ordem econômica mundial, o pêndulo direciona agora do Atlântico para a Ásia-Pacífico, ou seja, para a região da Eurásia, China e Rússia, tecendo ali uma rota da seda. Quarto ponto, alimentar o complexo industrial militar norte-americano, que precisa permanentemente de guerras para produzir e vender armas para o resto do mundo. É aquilo que a gente tinha dito. Todos os governos americanos, nos seus primeiros meses de mandato, eles fabricam a guerra justamente para aquecer a sua economia, já que a economia americana hoje em torno da indústria de armamentos
e da financiarização da economia. Em outras palavras, os Estados Unidos utilizam a OTAN como braço armado para garantir pela força os interesses do imperialismo no mundo, como controlar as rotas de navegação, o comércio de petróleo e gás e os interesses financeiros de seu monopólio, né? Quinto, subjugar pela força os países que buscam exercer a soberania nacional, ou seja, aqueles países que não se dobram aos interesses da política externa americana, eles vão sofrer alguma sanção, né? Então, através da força, como tentaram fazer com a Venezuela, um país que fica em plena América, né? Os americanos tentaram resgatar aquelas teorias lá do século XIX, as teorias que deram um gás para essa expansão do Império Americano, né? A chamada América para os americanos, né? No entanto, não deu certo, a Venezuela se manteve firme, né? Trata-se de uma organização anacrônica que não tem mais sentido de existir desde a desintegração da União Soviética. Que organização é essa? A OTAN, né? A gente já discutiu várias vezes. Bom, as seguintes, veja só, desmilitarização e desnazificação na Ucrânia. Esse foi o lema de Putin o tempo todo, né? De certa forma, um objetivo nobre, né? Já que você tem uma maioria ali de russos, de etnias russas na parte leste, que sofria constantemente com a violência, né? As matanças de civis inocentes de movimentos extremistas que foram, desde 2014, incorporados na Guarda Nacional e, oficialmente, eles utilizam a oficialidade do Estado ucraniano para massacrar os povos de etnia russa, inclusive praticando o chamado genocídio cultural, que é impedindo os russos de professar sua língua mãe, sua língua matriz, que é o russo, certo, pessoal? Então, veja, desnazificar é isso, é combater os batalhões de Azov, combater os movimentos nazistas que existem e fortemente, e inclusive sendo treinados militarmente e recebendo armas de grosso calibre dos países do Ocidente, como a OTAN, né? Desmilitarização é justamente acabar com as bases militares. É por isso que a primeira fase, como diz Putin, né, a primeira fase, que foi uma operação especial militar, avança até o oeste, né, da Ucrânia e atinge os principais pontos que recebiam armamentos dos países da OTAN, né? Então, desmilitarizar é justamente isso, destruir as bases militares, destruir os equipamentos militares, os quartéis generais, né, que estava se militarizando para um possível ataque contra a Rússia. As seguintes rodadas de negociações esbarraram nas exigências russas apresentadas à Ucrânia como condição para acabar com a guerra foram as seguintes, né? Olha, as seguidas rodadas de negociações esbarraram nas exigências russas apresentadas à Ucrânia como condição para acabar com a guerra. Foram as seguintes as recusas. Olha, as determinações da Rússia em relação à Ucrânia. Recusa de adesão à OTAN, status neutro da Ucrânia, o que Kiev tem declarado que concorda, né? O russo é o segundo idioma da Ucrânia. Cancelamento de todas as leis que restringem esse status, né? Então, cancelar essa lei que restringe o status do russo como segundo idioma da Ucrânia. Reconhecimento da Crimeia como território russo, né, que foi anexado em 2014. Reconhecimento da independência das federações que se declararam, né, de fato, se declararam separadas no dia 22 de fevereiro desse ano, né, que é Luhansk e Donetsk, certo, pessoal? Dentro dos limites administrativos das regiões, incluindo os territórios agora controlados pela Ucrânia, certo, pessoal? Então, reconhecimento da independência dessas duas repúblicas. Desnazificação, proibição das atividades de partidos e organizações públicas ultranacionalistas, os nazistas e neonazistas. Abolição das leis existentes sobre a glorificação dos nazistas e neonazistas. Gente, isso daqui é crime, é um crime terrível na Alemanha. A Alemanha hoje, né, combate de forma veementemente qualquer partido que se diga de extrema direita, alavancando aí, voltando aí os símbolos nazistas como uma forma de cultuar essa ideologia nacionalista extremista que só trouxe, na verdade, o mal durante o período do entreguerras, né? Desmilitarização da Ucrânia, uma completa rejeição das armas ofensivas, como, por exemplo, armas de grosso calibre, né, mísseis de longo alcance, né, armas nucleares. Então, essas foram as condições da Rússia. E as condições da Ucrânia? Retirada das tropas russas de todo o território ucraniano, incluindo Crimeia e as regiões do Donbass, né? Ao que parece, as possibilidades de um acordo ainda estão muito longe, né? E estão de fato. Como eu falei para vocês, esse curso é um curso completo,
né? Mas a gente teve uma parte das aulas que tratou ali da linha do tempo, um dos temas foi a linha do tempo do conflito na Ucrânia em 2022, mas só chegamos até uma quantidade de dias, hoje já chegamos a mais de 2 meses, já vamos chegar aí, estamos se encaminhando a mais de 2 meses e meio do conflito, né? E aí tem muitas mais informações, só que essas informações se encaminham para o mesmo cerne da radiografia que a gente teceu aqui sobre esse conflito, né? Então, pessoal, resumindo, principais motivos da invasão: conflitos separatistas no leste da Ucrânia, nas províncias de Donetsk e Lugansk, reconhecidas como independentes por Putin em 22 de fevereiro desse ano, a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, a possibilidade do país fazer parte da OTAN e da União Europeia. Isso acendeu um alerta ao governo de Putin. Ele praticou a chamada doutrina Putin, que é atacar o inimigo antes que seja atacado, já que a Ucrânia iria servir ali de bases militares e de exercícios militares para as tropas da OTAN, uma possibilidade de instalar mísseis direcionados para a Rússia, algo que já aconteceu lá no passado durante a Guerra Fria, como a gente já falou, né, com a instalação de mísseis da Turquia em direção a Moscou. Foi aí que fez com que Khrushchev, né, o governo da antiga União Soviética, ele instalasse 6 mísseis também lá na ilha de Cuba, direcionada para os Estados Unidos, né? Expansão da OTAN no leste europeu. Essa expansão a gente viu em outras aulas o quanto de 1997 para cá, né, uma grande parte daqueles antigos países da União Soviética, do leste europeu, foram incorporados na OTAN. E os próximos alvos, né, dos Estados Unidos, o tempo todo eles estão seduzindo para que a Suécia e a Finlândia entrem, né, além da Ucrânia. Isso pode gerar, de fato, uma terceira guerra mundial. A Rússia não vai permitir. Isso de fato, você querer o conflito até as últimas consequências, né? Menção da organização em adicionar a Ucrânia e a Geórgia como países membros, ambição expansionista e revisionista de Putin também, né? Então, não sejamos tolos, como eu já tinha dito, como nos alerta o professor economista Edmilson Costa. Não estamos do lado de Putin ou do lado de Biden ou do lado de Zelensky. Nós estamos fazendo uma análise séria, né, geográfica, histórica, econômica, antropológica, sociológica, fazendo uma análise dos porquês do conflito. Tudo que estão nos bastidores, todas as análises a partir de uma teoria, de um método, certo? Da ciência, né? Então, veja, não somos tolos. Putin representa os interesses de uma burguesia russa, uma burguesia que tem a ânsia também de expandir os seus tentáculos pelaquela região da Eurásia e abocanhar um mercado grandioso ali na Eurásia, com relação à China. Então, há uma ambição expansionista e revisionista de Putin para criar uma grande Rússia, né? O presidente russo quer aumentar o seu poder de influência na região, né? Então, para finalizar, pessoal, fatores envolvidos no conflito na Ucrânia: elementos geopolíticos que levaram a Rússia a realizar essa operação militar na Ucrânia, pretensões imperialistas dos Estados Unidos e União Europeia, os interesses econômicos da burguesia russa e das burguesias do velho imperialismo e a guerra interimperialista, como a gente já tinha dito várias vezes. Então, não tem ninguém tolo, não tem ninguém bobo. O que está acontecendo naquele conflito é uma guerra interimperialista, né? São as burguesias dos grandes impérios que se formam, como a gente disse numa aula anterior, que o governo da China, juntamente com o governo da Rússia, propõe uma nova ordem econômica baseada na multipolaridade. Quer dizer isso? Que hoje não existe somente um império que controla o mundo, mas existem impérios. Então estão surgindo vários impérios regionais na Eurásia, a exemplo da China, né, e da Rússia, e quiçá a Índia chegando aí na beira, certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso, né? Foi muito bom estar com vocês, né? A gente que gosta dessa área de ciências humanas e de analisar os eventos que estão acontecendo nesse conflito. É um assunto que a gente vai destrinchar durante nossas aulas. A gente, enquanto professor de educação básica, né, vamos dar aula aí com esses assuntos. Com certeza vão ser temas dos próximos livros, dos próximos materiais didáticos, para a gente, né, dar aula sobre esses conteúdos. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau, tchau, né? Meu muito obrigado, né? Tchau, tchau e até mais. Logo, logo, assista a outra, porque a outra a gente vai colocar as referências bibliográficas de onde foi retirado todas essas informações. Tchau, tchau.